minhas saudações a todas e a todos. Bênção. Iboru. Eu não ia fazer esse vídeo, embora eu estivesse me pedindo, eu não ia fazer esse vídeo, porque eu não sou muito de negócio de culto à personalidade, não faz muito, não é muito o que eu gosto, mas eu tenho que fazer, muita gente me pedindo, e não fosse a gravidade do momento, o momento é muito grave mesmo, talvez eu não fizesse. Como eu já disse, toda análise política ela tem dois elementos básicos, personagens e cenários. E nesse tem uma variável que eu vou tratar, que é o desdobramento. Então, o que acontece? Bom, o personagem, claramente, é o presidente Jair Bolsonaro. E atos que ele teve, atos de governo, que ele tomou nos últimos 10, 12 dias. Hoje é dia 11 de junho de 2020, né, do ano da graça de 2020. Dia de Corpus Christi, por isso eu estou até com essa roupa assim, um pouco mais em homenagem a meu pai Oxóssi. Mas, enfim, no outro vídeo que eu fiz, eu claramente afirmei que Bolsonaro quer dar um golpe, ele busca um projeto de ruptura institucional. Ali, e algumas pessoas me criticaram, eu disse que não seria nunca instaurada uma ditadura militar, porque ele não tem apoio na caserna. E hoje eu tenho absoluta convicção disso. A correlação de forças dá como aliados e apoiadores de Bolsonaro as polícias militares de norte a sul, de leste a oeste, do Oiapoque ao Chuí. Eu não tenho dúvida disso. Hoje é claríssimo. As polícias militares todas apoiam Bolsonaro. Dois fatos são muito claros e aconteceram agora domingo, nas manifestações agora de domingo, de 5 dias atrás, portanto no dia 6 de junho de 2020. Essa moça, Sarah Winter, lá dos 300, lá não sei das contas lá, ela estava lá numa manifestação em São Paulo com as mãos amarradas e um lenço na boca. Estavam amarradas de verdade, estava só um lenço simbolizando algemas e um lenço simbolizando a mordaça. E uma policial, não dá para ver direito porque o rosto é desfigurado, mas claramente me parece uma policial, sai de uma viatura, ela está sentada lá num jardim qualquer, e vai até ela, aperta as mãos dela, baixa a mordaça dela, é aplaudida, ela bate continência, como se essa moça, Sarah Winter, fosse uma autoridade de patente marca dela e merecesse a continência, que é a razão, é uma amostra de reverência e hierarquia. Então, essa policial claramente mostra que hoje ela apoia, ela é subalterna aos encaminhamentos, aos caminhos desse grupo que a gente pode chamar de bolsonaristas. Do mesmo modo, nessa mesma manifestação, uma senhora absolutamente apoplética, desequilibrada, aliás, como é normal entre os bolsonaristas, né? Ela estava com um taco de beisebol na mão. Eu vou tentar postar esses dois vídeos aqui logo em seguida. Ela estava com um taco de beisebol na mão e o policial, com uma gentileza, com uma educação, visivelmente com a intenção de atingir pessoas, aquilo é uma arma branca, aquilo é uma arma mortal, ela mata uma pessoa, uma pancada na cabeça com um taco de beisebol é mortal. Pois muito bem, então ela é retirada da manifestação com muita delicadeza, com muito cuidado. O policial pega sem forçar, vai conduzindo ela, e ela, sabe, ofendendo, enfim, desafiando jornalistas e tudo mais, e dizendo que imagina, é natural uma pessoa sair com um taco de beisebol no Brasil, que nem tem beisebol, para ir
para uma manifestação e ela pretende que ela vai tratar pacífica, que as intenções dela são as mais pacíficas do mundo. Fosse do lado oposto, né, as manifestações contra o fascismo e contra o presidente Jair Bolsonaro, com certeza o manifestante teria sido preso, ou a manifestante. Mas essa senhora foi conduzida. Então, é claro que hoje o presidente conta na correlação de forças com as polícias. E essas polícias, por derivação, são a base, né, da milícia. Eu também já disse aqui, hoje a milícia, e entenda a milícia não apenas herdeiros dos esquadrões da morte, que era um grupo de extermínio. A milícia hoje ela tem um projeto de poder, ela é um personagem político com um projeto claro de poder. Pois muito bem, a milícia, que é em sua maioria, pelo menos é o que você vê aí, formada por policiais, bombeiros, policiais militares, bombeiros, menos policiais civis, mas também policiais civis, claro. Eu não tenho notícia, realmente, eu não tenho notícia de movimento direto ou em larga escala de policiais federais, alguma coisa da Polícia Rodoviária Federal, mas muito pouca, mas realmente não é uma coisa que a gente possa estar afirmando. É basicamente Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e uma parte pequena, ou significativa, mas não na sua maioria, talvez, das polícias civis. Isso as milícias urbanas, porque esses mesmos grupos são chamados de jagunços no Nordeste e de capangas no Centro-Oeste. Então, essa é uma base sobre a qual se assenta uma estrutura de poder do presidente Jair Bolsonaro. Muito bem. Há que se entender claramente que isso se articula com uma oligarquia ultraconservadora, de ultradireita, ultraconservadora mundial, que é racista, homofóbica, machista, chauvinista, xenófoba, enfim, discriminadora, extremamente discriminadora, muito preconceituosa. Então, essa articulação existe. A gente tem que entender que, ideologicamente, esse grupo, que é mundial, que é internacional, se articula ideologicamente a partir desses conceitos, desses comportamentos, em ligação quase que direta com o neopentecostalismo. Entendo que eu não estou falando da teologia neopentecostal. Cristã, enfim, isso é outra história, outra coisa. Eu estou falando que o neopentecostalismo ele é a base ética sobre a qual se assenta essa ideologia. Entendido ideologia, inclusive no sentido marxista, como uma forma ilusória de entender a realidade, para ficar bem didático. Tá? A base ética dessa ideologia é o neopentecostalismo. É o neopentecostalismo que justifica a homofobia, o racismo, o chauvinismo, o machismo, a misoginia, o preconceito, a discriminação, o feminicídio, o LGBTcídio, e vai por aí afora. A redução de maioridade penal, a redução de direitos de trabalho, tudo isso se articula a partir de uma base ética neopentecostal aplicada a uma ideologia ultraconservadora. E conservador também no sentido clássico, no sentido de Pareto, quer dizer, de um grupo que não articula em termos de sociedade, mas sim em termos de grupo, visando a preservação e ampliação dos seus privilégios e seus direitos. Direitos e privilégios, únicos e exclusivamente. Quer dizer, eles não têm um projeto nacional, eles não têm um projeto social, eles têm um projeto de estamento, não é nem de classe social, mas de estamento. Hoje esse estamento, no poder, ele é visivelmente, claramente, de uma burguesia rural saudosa, extremamente saudosa da senzala. A escravidão voltou a ser tratada como uma prática,
comercial, como uma prática de relações de trabalho, e isso está se agravando seriamente. Bom, enfim, mas quais foram esses 3 atos de governo? No início do mês, talvez, ou por aí assim, o presidente Bolsonaro, no final do mês de maio, ele tomou uma decisão, e a gente tem que pensar o seguinte: ele teve eleitores na caserna, mas ele não tem apoiadores na caserna. A caserna, o que ele tinha na caserna, ele já conseguiu. Ele hoje já está colocando tenentes e sargentos nos postos de terceiro escalão, que seriam normalmente destinados ainda a generais e a coronéis na ditadura militar. Ele tem os clubes militares, que são militares que viveram ainda todas aquelas indecorosas e indecentes benéficas. As empresas com mais de 20, 30 funcionários eram obrigadas a ter militares, tenentes, capitães, enfim, contratados. Eram espiões, eram dedos duros do SNI, ficavam lá, iam lá 2, 3 vezes, ganhavam salários poupudos para ir lá e espionar os funcionários, ver se tinha algum comunista procurado, alguma coisa assim. E, enfim, empresas e mais empresas, o que tinha de Brás realmente, feitas única e exclusivamente para dar emprego para militares, para que eles acumulassem, mantivessem um soldo relativamente pequeno, né? Pequeno, mas eles complementavam essas rendas com essas empresas, tinha Brás para todo lado, que na realidade não se justificavam, era só cabide de emprego para militares. Bom, muito bem. O que ele faz? Mas hoje essa geração que está ascendendo ao poder, tenentes, capitães, majores, coronéis, etc., e já alguns generais, os mais novos, que não tiveram contato com esse mundo, estão muito afastados desse mundo de privilégios e de uma formação tenentista, uma compreensão geopolítica do Brasil tenentista, que vai se remeter lá para a coluna Prestes, para a geração do Golbery, do Corsilo, do Castelo Branco, até o camarada Luiz Carlos Prestes, né, que era tenente do Exército. Enfim, lá os 18 do Forte, enfim. Eles não apoiariam nunca uma tentativa de golpe. Eu não tenho dúvida disso. E o Bolsonaro, ou pelo menos o Bolsonaro não, porque ele é um sujeito tosco, ele não é capaz de um raciocínio dialético mínimo, não é capaz de concatenar 4 ou 5 ideias seguidas, ele para, entendeu? Ele tem verdades a priorísticas e simplesmente verdades que ele acredita e acabou. Ele repete aquilo ad eterno porque é a única forma que ele tem de enxergar o mundo. Mas quem está por trás dele, toda essa ultradireita internacional, enfim, que tenta se afirmar como um projeto político, transformar a América num continente neopentecostal e, portanto, com esse arcabouço jurídico, político e tudo mais, a própria milícia, enfim. Ele toma, ciente de que ele não tem esse apoio, ele toma uma medida que remete claramente a essa falta de apoio. A primeira delas, são 3, a primeira delas, ele multiplica, acho que por 20, por 30, a quantidade de munições que um sujeito pode comprar. Antes eu acho que ele podia comprar 100 ou 200 por ano e passa a poder comprar 500 por mês. A segunda foi semana passada, primeira semana do mês de junho, foi justamente com relação à não rastreabilidade desses armamentos registrados. Você só consegue saber para quem ele foi vendido. Uma arma registrada para quem foi vendido. Mas você não pode rastrear nem as munições, nem a arma a partir daí. Para nenhuma ação de polícia, para nenhuma ação de polícia judicial, de polícia repressora, de nada. É proibido hoje por lei no Brasil. Ele diz que segue a legislação mais moderna do mundo. Mentira, ele está seguindo simplesmente os Estados Unidos, que por conta de uma emenda lá, enfim, o direito à privacidade do cidadão, é um país que tem pena de morte, enfim, que tem um direito tão confuso que uma parte é direito positivado e outra parte é um direito consuetudinário. Enfim, mas não é mais possível. Então, você aumentou a quantidade de munição
E agora, essa semana, na segunda-feira, ele quebrou a exclusividade de dois rifles, fuzis, espingardas, sei lá como é que é o nome daquilo. Enfim, mas que era de uso exclusivo das Forças Armadas e de algumas forças policiais, que é 5 pontos alguma coisa e 7 pontos alguma coisa, hoje você pode comprar. E o que que isso significa? Isso significa que ele está armando as milícias para encarar as Forças Armadas. Até então ele não tinha, ele tinha ainda a intenção, ou pelo menos a pretensão de que ele conseguiria ter uma parte das Forças Armadas numa possível aventura de um golpe auto-infligido, de um autogolpe. Por isso ele força tanto, forçava até então situações de impeachment, e até o Rodrigo Maia até teve um pouco de sabedoria de não puxar o impeachment a qualquer momento, estava esperando condições, e eu acho que já está muita gente esperando condições mais objetivas e melhores para poder pensar num processo de impeachment de verdade. Que talvez nem seja, nem aconteça e ele vá para a eleição, porque muita gente acredita que ele perde a eleição para o Moro. Eu, inclusive. Que para mim é trocar o rabudo e chifrudo por aquele que não tem alma, como dizia o gordinho lá do cara de pau. Né? O que não tem alma não tem espírito. Mas enfim, é isso. Tá? Eu acho, claramente, é um movimento que visa armar as milícias, porque, pô, o povo não vai se armar. Uma arma registrada custa no mínimo no Brasil R$ 4.000, são 4 salários mínimos, grosso modo. O povo, 80%, 90%, não tem condição de chegar nisso. Isso é para armar milícias, armar jagunços, armar capangas, para poder, numa possível ruptura, via uma crise institucional com o Supremo, que ele continua provocando, ele conclamar o povo e as milícias irem para a rua. São policiais militares, portanto, com adestramento de uso disso, não são malucos, com armamento que não sabem nem como usar direito, são pessoas que sabem usar. Então é isso. E aí, eu meio que tratei ao mesmo tempo do cenário e do personagem, porque eu quero falar, isso é claro para mim, isso é claro para mim, o momento é grave, a tendência é de você ter realmente um caminho de golpe, ele está sendo construído. O ministro Celso Mello falou disso, eu já tinha usado, muita gente já usou essa expressão. O ovo dessa serpente está prestes a eclodir. É preciso ver a República, os exemplos da República de Weimar, né? E aí vocês vão poder entender isso. Enfim, eu acredito que a gente está com um perigo iminente de golpe. E quais são as consequências disso? Dois segmentos que dizem respeito a muitos de nós serão alvos de ações repressoras, violentas ou não, e eu não tenho como prever nesse momento, enfim, ou mais ou menos violenta, ou quanto de violenta, eu não sei. Mas comunistas, o que no meu caso, embora nunca tenha sido filiado ao Partido Comunista Brasileiro, ao PCB, ao Partidão, estive sempre muito próximo, até o Brizola, depois segui com o Brizola, e estou hoje, sou filiado ao PDT. E povos e comunidades tradicionais de matriz ou não, tradicionais ou não, de matriz africana. E alguns outros, ciganos, mas menos. Nós corremos um risco muito sério. E por que eu falo isso? E quando eu quero falar menos comunista, porque aí nós somos hoje menos do que... Mas a gente tem que entender o quanto tudo isso já nos atingiu e o quanto vai nos atingir. A gente tem a tendência a pensar que o nosso problema é não poder tocar um tamborzinho, usar um branco na sexta-feira, botar um abadá, um fio de contas, sabe, fazer ali o nosso abate religioso. Não, é um problema, claro, é um problema nosso. Nós temos
Isso é sério, nós temos o direito. Mas o nosso problema é mais profundo. Quando você coloca o excludente de ilicitude na ação policial como um projeto, e é por isso que eu digo que trocar o rabudo pelo sem alma vai dar tudo mesmo. O Moro, na realidade, é um Bolsonaro com voz de marreco somente, até porque também é inculto, extremamente inculto, e não por conta da formação acadêmica, mas porque é um sujeito tosco de raciocínio, absolutamente tosco, rústico, né? Um jacu, para usar uma expressão mais antiga, mas que eu gosto muito, é um jacu. Enfim, por exemplo, quando você tem um excludente de ilicitude, são as nossas crianças, são as nossas mulheres, são as nossas casas, são as nossas faces que são ofendidas. Se eu puder também, eu vou colocar aqui um vídeo. Tudo isso aconteceu esse final de semana. Um policial em Alphaville, em São Paulo. Alphaville é uma espécie de Barra da Tijuca, que conseguiu ser o que a Barra tentou e não conseguiu. Que a Barra também tentou se murar lá, enfim, tentou quase se constituir como um município apartado, mas ia se murar, coisa. Acabou que não deu certo aquilo. Mas Alphaville é murado, é cercado, é um bairro numa periferia de São Paulo, na realidade, numa área muito nobre, murado. E aí um policial estava na casa de um sujeito, o sujeito, mais uma vez, apoplético, tendo um verdadeiro ataque de caspa, um chilique, e diz para ele: você não pisa na minha calçada, você é um merda, você é um bosta. E o policial parado. Você é brabo na comunidade, na periferia. Aqui você é um bosta, fica aí que você não vai. E o policial nem pisa na calçada dele. Tamanho constrangimento, porque a gente tem que entender, essa brabeza toda, esse mundo cão todo, vai nos atingir. Somente a nós. Não tem operação policial em bairro burguês. Só tem aonde tem proletariado. Quando se diz da redução da maioridade penal para diminuição como forma de diminuir, balela. E eu vou dizer já por que é balela. Isso é para matar nossas crianças, é para matar nossas meninas, para matar nossos meninos. Quando um garoto de 15, 16, 17, 18, 19, 20 anos morre atrás de uma R15 trocando tiro com a polícia numa boca de fumo, é um filho nosso que morreu. É um tapa na nossa cara, porque nós falhamos como projeto social. Se nós fôssemos melhor como projeto social, essa criança não morria. Cada vez que alguém dá uma pedrada numa menina Kailane, são todas as nossas meninas que têm a cabeça aberta para uma pedrada. Porque somos nós que não conseguimos evitar que os nossos mesmos fiquem tão alienados que se tornem sociopatas. Então, eu acho que a gente entender essas medidas é entender a luta de classes. E aí, ou seja, é uma classe cujas 6 famílias mais ricas do Brasil hoje têm a mesma renda que 100 milhões de brasileiros. 100 milhões de brasileiros é 50% da população. Ou seja, 6 famílias têm rendas anuais que são, se elas não existissem e essa renda fosse distribuída, você dobrava a renda de 100 milhões de brasileiros e subia a renda per capita muito. Né? Porque a concentração de renda, a renda per capita é efetiva, não a renda per capita nominal, mas a real. Eu não vou aqui dar aula de economia, enfim, mas a concentração de renda no Brasil se tornou, e aí nós não podemos tirar os governos de esquerda, e aí eu vou dizer governos de esquerda, os que sucederam o Collor, todos, sem exceção, ou contribuíram ou não fizeram nada para evitar. Mais contribuíram do que não fizeram nada para evitar. Pois muito bem, esses governos, a concentração de renda no Brasil, ela é uma das mais indecentes do mundo. Não é, embora hoje o mundo esteja caminhando para isso, mas não é aceitável
que você tenha gente morrendo de fome e 6 famílias tenham rendas anuais igual a 100 milhões, metade da população brasileira. Então, quando o governo baixa regras dizendo que está desburocratizando as relações jurídicas dentro do ambiente de trabalho para que ele seja uma relação direta de padrão empregado, sem interferência do sindicato, ele está dizendo, em última instância, que nós estamos entregues aos leões e que, quando eles querem extinguir a justiça do trabalho e cancelar a CLT não é uma lei de regulamentação do trabalho, ela é uma lei de defesa do trabalhador. Você cancela, você está cancelando a lei que defende o trabalhador. Então, eu acho que a gente tem que ter muita clareza com relação a essas coisas. Esse projeto do golpe vai nos atingir no coração. Quando o presidente diz que os aposentados são parasitas sanguessugas que estão destruindo o patrimônio do povo, é mentira. Ele está mentindo e muita gente nossa está acreditando. Ele está mentindo pelo seguinte: eu duvido que alguém que seja assalariado possa dizer assim, eu soneguei 1 centavo ao INSS. Você é descontado na folha. Não há como você sonegar o INSS. Portanto, o seu direito à aposentadoria é sagrado. Quem sonega o INSS é burguês, é rico. Quando eles dizem assim, o Brasil é um país corrupto. Mentira. O Brasil não é um país corrupto. Eu duvido que esses 100 milhões que ganham igual essas 6 famílias mais ricas, tem alguém que tenha dito assim, eu fiz um contrato maravilhoso com a rede de açúcar, Pão de Açúcar, porque eu subornei um diretor da Pão de Açúcar, ou porque eu subornei um diretor da Casa Vídeo, ou seja lá do que for. Não tem. Quem é corrupto é milionário, é rico. A Petrobras é um patrimônio do povo. Então, eu acho que a gente tem que começar a pensar e a dizer claramente o seguinte: não, nós não temos nada a ver com isso. Nós temos que começar a pensar o candomblé, as religiões de matriz africana, as comunidades de matriz africana, os capoeiras, os bacatus. A capoeira, ela não é um componente do MMA. Ela é, antes de mais nada, uma forma de identidade do proletariado. Então, eu acho que é isso. Eu acho que a gente tem que começar a dizer para a nossa gente, nós temos que conversar e temos que entender essa realidade, porque se houver um golpe agora, nós vamos ser atingidos duramente, mas muito duramente, por essa elite saudosa da senzala. Extremamente saudosa da senzala. Eu tenho quase que absoluta convicção disso. Então, o desdobramento do golpe, para nós, é porque nós vamos ter que voltar quase que a fazer candomblé, fazendo festa de criança. Se criou esse negócio do bolo no Brasil, do docinho, porque era para esconder. Porque essa gente, se der um golpe e for bem sucedido, coisa que eu não sei, eu não tenho condição de avaliar, a primeira coisa que eles vão fazer é mudar a Constituição para dizer que o Brasil é um país terrivelmente cristão. E ser terrivelmente cristão na concepção deles é ser neopentecostal. E ser neopentecostal, em relação a nós, é querer a extinção de tudo aquilo que nós representamos. Nós representamos uma culinária própria, uma indumentária, um vestuário próprio, nós representamos uma forma de nos divertir própria, nós representamos um monte de coisa e isso tudo acaba. Não se iludam. Quando o presidente da Fundação Palmares chama a mãe baiana de macumbeira dos diabos, e que macumbeiro não vai ver 1 centavo dele, ele só está expressando aquilo que eles são. E quando eles dizem que tem que ser exterminado, que a macumba tem que ser exterminada, eles falam a mesma coisa dos comunistas, com muito mais ódio. Eles têm muito mais ódio da gente que é comunista do que macumbeiro. Eu estou ferrado porque eu sou comunista e macumbeiro.
na realidade nessa ordem mesmo. Mas enfim, então é isso. Eu acho que a gente chegou. Eu estou gravando e eu acho que eu vou começar a fazer mesmo, tocar esse canal com um pouco mais de seriedade. Eu acho que a gente tem que conversar certas coisas. A próxima talvez eu vá falar justamente dessa questão do terrorismo que nos agride a cada segundo no Brasil, enquanto povos e comunidades tradicionais. Mas eu acho que nesse momento em que tem o golpe, esse golpe está sendo dado contra a gente. Nós não somos somente macumbeiros. A nossa gente é proletariado. Entender a gente como proletariado é começar a entender a nossa realidade, é começar a modificar, a virar esse jogo que está nos emparedando e nos esmagando contra uma força que parece irreversível. Não é. Nós podemos modificar isso, nós podemos virar isso enquanto um grupo formador de opinião. Mas nós precisamos fazer isso. Gente, era isso. Eu talvez grave um vídeo ainda essa semana ou semana que vem, tratando dessa questão do terrorismo que nos agride, que nos ataca. Eu acho que é muito importante. Uma boa noite. Para mim já é a noite, eu não sei que horas são. Uma boa noite e se cuidem, fiquem em casa. O pior está chegando, entendeu? Não acreditem que o Brasil venceu o vírus que não venceu. Mais uma vez, muito obrigado àqueles que se dispuserem a ver. Isso está com 31 minutos. Eu acho que é muito tempo, mas eu não sei falar menos do que isso. Muito agradecido a todos, meus respeitos. E fiquem com os orixás, com os nossos deuses.